Você pode tomar o seu assento, se assentar. Eu quero pegar o gancho do pastor e eu vou ler mais um pouquinho dos Salmos de número 34. Vou começar de novo. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores ou medos. Versículo 5. Os que olharam para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Você tem olhado para o Senhor? Amém. Então o seu rosto se enche de alegria. Amém. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, né? Nós somos embelezados pela presença de Deus, né? Então, assim, não existe mais cara de, que nem diz meu marido, de maracujá murcho para nós. Não existe mais cara de decepção para nós. Porque nós olhamos para Ele, queridos, e nós jamais seremos confundidos. Os nossos rostos se encheram de alegria. Porque Ele é a nossa alegria. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa cultura. Uma cultura de gratidão. Uma cultura que vem na contramão daquilo que o mundo e a sociedade têm imposto para nós. Mas nós sabemos, ainda ontem nós ouvimos sobre isso, que nós não somos deste mundo. Nós somos embaixadores de um reino, representamos um reino celestial nesse lugar. Nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós não nos colocamos mais escravos desse sistema, nós temos um sistema que é o do céu. Amém. E no céu, não é com ingratidão que nós ganhamos as coisas. Não é com ingratidão que nós alegramos o coração do Pai, mas é com o nosso coração grato e a nossa boca cheia de louvores. Amém. Então nós viemos, eu vim nessa noite, em nome do Senhor, comunicar com vocês coisas que o Senhor tem comunicado comigo a respeito de gratidão. Nós temos falado muito sobre isso. Eu quero lhe dar uma boa notícia, que o meu ouvido é o mais próximo daquele que está falando. Então o Senhor falou muito comigo já, queridos. Eu já fui bem moldada pelo Senhor nisso e ainda estou sendo. Amém? Porque nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória. Amém? Não olhe para homens de Deus e você talvez seja tentado a olhar e dizer assim, mas isso está tão distante de mim, eu nunca vou ser assim. Não faça isso com você. Deus não tem filhos prediletos. Todos nós estamos de glória em glória. Nós podemos ser melhores a cada dia. Esse é o desejo de Deus para nós. Eu sou melhor hoje do que eu fui ontem, mas amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. E esse é o desejo de Deus para todos nós. Amém? Afinal de contas, Ele deseja que todo homem seja salvo, mas que ele cresça no conhecimento de Deus. Então Ele não deseja que nós venhamos receber a salvação e ficar paralisados com isso. Mas Ele deseja que nós venhamos a receber a salvação e continuar crescendo com Ele. Amém? Tem um exemplo que a gente usa, talvez você já tenha escutado ele, que nós achamos muito bonito. Uma mãe ou um pai que chega com um filho nos braços, um bebê, né? Chega na igreja, a gente vê aquele bebezinho, a gente diz, nossa, que coisa mais bonitinha, a mãe cuidando, né, no colo do pai ou da mãe. Mas pensa num jovem de 25 anos. Você pensou aí? 25 anos, grande já, pelo no peito, jovem forte. E aí ele entra pela porta da igreja no colo do pai. E aí você vai pensar, mas que dó, né, desse homem. Deve ter algum problema de saúde, né? Não está conseguindo caminhar. E aí, daqui a pouco, na hora do louvor, o pai vai para o lugar e coloca o filho no chão. E o filho começa a pular no louvor e adorar a Deus. E aí os irmãos olham e dizem, nossa, olha o milagre, foi curado. Você pensaria isso? Eu pensaria, né? Porque para um pai carregar um filho de 25 anos no colo, deve ter alguma coisa. Então, foi curado. E aí o pai diz, como assim curado? Ele nunca teve nada? Você vai achar isso normal? Não. Mas se ele fosse um bebê, seria normal? Sim.
Sabe que Deus ele não deseja ter filhos bebês para sempre. Por isso que Ele deseja que eu e você recebamos a salvação, mas que nós venhamos a chegar ao pleno conhecimento de Cristo. A plena maturidade de homem perfeito, a uma estatura madura. Que o conhecimento da palavra e a prática dela, porque conhecer não é o suficiente, vai fazer com que nós venhamos a chegar nessa posição. Amém? Tá tudo certo se você nasceu de novo há pouco tempo. Você ser cuidado, né? Você ser carregado. Mas, queridos, nós precisamos desejar o crescimento. Porque não é saudável que nós venhamos a viver uma vida sendo meninos espirituais. Amém? Fechando parênteses, então, vou voltar à minha palavra, porque eu gosto muito de falar sobre isso também. Você abre comigo no livro de Efésios, capítulo 5. Aleluia. Você se alegra com a palavra de Deus? Eita glória. Efésios é um livro poderoso. Um livro que fala muito sobre a autoridade do crente, sobre a nossa posição em Jesus Cristo. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela é vitamina para nós. Amém? Se você quer estar forte, se você quer estar firme para a sua vida, fortalecido, você precisa meditar nessa palavra. Amém? Não é só com um alimento por semana ou 2 que a gente vai ficar forte. Você precisa gerar o seu alimento. Você precisa buscar essa palavra com toda a sua força, porque é ela que vai produzir em você esse resultado. Amém, queridos? Efésios capítulo 5, no versículo 20. Aleluia. Efésios 5:20. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode dar graças por essa palavra? Então aqui a palavra não está condicionando nós louvarmos, nós darmos graças bem em algumas ocasiões. Ou a palavra não está falando para nós: deem graças a Deus quando você tiver uma boa notícia. Ou deem graças a Deus quando aquilo que você espera chegar. A palavra de Deus está nos ensinando a em todo tempo, constantemente, dar graças por tudo. Amém? E aí talvez você pode pensar, mas só uma pessoa louca dá graça quando ela é demitida, por exemplo. Mas sabe, queridos, a sabedoria de Deus, ela é loucura para o mundo mesmo. E nós não vamos dar graça por estar desempregados. Nós vamos dar graças porque se nós saímos de um emprego é porque Deus tem o melhor para nós. E a nossa consciência de filhos deve produzir isso em nós. É por isso que nós podemos dar graças em todo o tempo, porque nós sabemos que as leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um peso de glória eterna. Não se compara o que nós passamos temporariamente aqui. As circunstâncias, elas não se comparam com aquilo que nós temos em Deus. Então nós podemos andar em todo o tempo, constantemente, dando graças por tudo. Porque nós sabemos que em tudo nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Essa palavra não é para alguns, essa palavra é para todos. Declare assim comigo: eu sou mais que vencedor. Eu nasci de novo para dar graças. Aleluia! Oh, glória! Existem psicólogos que falam, isso é um estudo que foi feito, que para cada palavra negativa, para uma palavra negativa, a gente precisa falar 20, tem até psicólogas aqui, né? É um estudo que eu meditei, espero que esteja certo, porque eu não sou psicóloga. Eu pesquisei, né, na internet. Diz que para cada uma palavra negativa, a gente precisa falar 20 positivas para mais ou menos anular, né, ou algo assim, aquela palavra negativa que a gente lançou sobre alguém. Então, acho que a gente tem bastante palavra para falar de gratidão, não é assim? Então, queridos, a gente muitas vezes é levado pela sociedade que está acostumado a achar que tudo é por obrigação. Sabe quando você tem uma esposa que ela decidiu e ela é do lar?
E você chega em casa e ela arrumou a casa, ela passou o dia ali se esmerando. Ela fez uma comida cheirosa para esperar o marido chegar. E o marido chega cansado do trabalho e ele está tão acostumado com ela todos os dias limpando a casa e fazendo comida, que ele chega e ele não lembra de agradecer, porque aquilo para ele virou uma obrigação. Ou então a mesma coisa a mulher. Chegou o dia, a mulher está, vou usar o mesmo exemplo, a mulher é uma dona de casa, e ela é dedicada, e o seu marido é muito dedicado ao trabalho, em suprir as necessidades de casa, ele é esforçado. Chegou o dia dele receber o seu salário, ele chegou em casa e disse: meu bem, eu recebi um pouco menos do que eu esperava, deu para pagar as contas. E aí a esposa diz: poxa vida, mas tu está sempre recebendo isso, nunca dá para nada. Fale assim comigo: misericórdia. Isso não é uma postura de gratidão. Porque esse homem está se esforçando, e uma postura de gratidão é não fazer com que aquilo que ele faz fosse apenas uma obrigação, mas aquilo que ele faz é digno de gratidão, de agradecimento. Amém. Assim como a mulher, que pode fazer todos os dias a mesma coisa, mas aquilo que ela faz em serviço é digno de gratidão e de reconhecimento. Amém. E a nossa vida fica completamente diferente quando nós adquirimos essa cultura, que é uma cultura dos céus. Sabe, a pessoa que lhe espera nessa porta aqui abençoada da igreja, com um sorriso no rosto, que se esmera para chegar no horário, chegar um pouco antes, para dar uma varridinha na igreja, deixar a igreja organizada. Essa pessoa, queridos, não veja isso como uma obrigação. Você está aqui comigo? Veja isso como uma pessoa que se dedica e é digna da sua e da minha gratidão. Amém. Aleluia! Sabe essa pessoa que está lá atrás, cuidando dos seus filhos? Ela está abrindo mão de estar sentada aqui bem confortável, nessa cadeira que eu sei que é bem confortável, escutando uma palavra, para estar lá se dedicando a amar os nossos filhos. Essa pessoa não está fazendo isso por obrigação. Ela é digna de gratidão. Amém. E quando nós cultivarmos, queridos, essa cultura de gratidão no nosso meio, nós vamos ver os milagres acontecer. Porque a gratidão, ela abre as portas para o milagre e o favor de Deus. E nós vamos ver isso pela palavra. Amém? Então aqui nós já começamos firmando o nosso conhecimento, em que nós não vamos ser gratos ou não devemos dar graças apenas por coisas que parecem boas. Amém? Mas constantemente, em tudo, diz a palavra. Amém? Em todas as coisas. É tudo. Tudo é tudo. Amém? Eita glória, essa é uma revelação bem grande, né? Tudo é tudo. Abra comigo no livro de 2 Crônicas. Aleluia, Deus é bom. Você pode ir exaltando a palavra e sendo grato pela palavra enquanto você vai abrindo. Amém? Seja grato pela palavra. Agradeça a Deus por esse momento. Deus é bom. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Queridos, essa palavra, eu amo essa palavra de 2 Crônicas, capítulo 20. É a respeito do rei Josafá. E é uma palavra que fala muito comigo. Sabe, é uma palavra que me anima, que faz com que eu veja os meus problemas muito menores. Porque esse homem, ele foi um homem de Deus. E se a gente entender o recado que ele entendeu, nós vamos viver o mesmo milagre que ele viveu nas nossas vidas. Amém? Sabe, esse posicionamento de gratidão, queridos, é um posicionamento que eu creio que Deus está nos despertando hoje, para que nós não venhamos mais a deixar chegar as últimas consequências para sermos gratos e para honrar as pessoas que estão à nossa volta. Pode ficar aí, a gente já vai ler. Mas eu estava meditando sobre isso esses dias e eu perdi meu pai, né? Meu pai partiu para o Senhor faz mais ou menos uns 15 anos. E o meu pai, ele era muito próximo de mim. Eu sou a filha mais nova, né?
a caçula. E eu tenho uma irmã que ela tem 12 anos a mais do que eu. E ela é, assim, uma pessoa fantástica, uma segunda mãe para mim. Mas ela é o oposto de mim, até no cabelo. Meu cabelo é liso, dela é crespo, né? Eu sou mais extrovertida, ela é mais quietinha. A gente é toda diferente, mas a gente se completa. Eu amo ela. E ela é muito parecida com o meu pai. E ela nunca conseguiu muito demonstrar os sentimentos dela. Ela sempre teve uma vida bem corrida, então ela não conseguia demonstrar muito o amor em palavras, em gestos que ela tinha pelo meu pai. Mas ele sabe que ela amava ela, mas ela não conseguia demonstrar. E eu já com esse meu jeito aqui todo extrovertido, né, eu vivia no colo dele. Depois de casada, eu ia acordar ele, pedir presente, né, pedir dengo para o meu pai. E quando ele adoeceu, em 1 ano, foi onde ele piorou muito na doença que ele adquiriu, e eu não conhecia a vontade completa de Deus. Eu aceitei aquilo como se fosse a vontade de Deus, e hoje eu sei que não é. Eu sei que a vontade de Deus é nos dar vida. Amém? É nos curar. Mas foi o que eu tinha na época de entendimento, e a gente orava segundo o que a gente conhecia. E aí eu tive muitas oportunidades de estar com ele. Naquele momento, eu estava sempre cuidando dele, né, em volta dele. E eu passava, ele era careca, e eu passava a mão na carequinha dele. Nenhuma semelhança, tá? Eu passava a mão na carequinha dele, eu dizia meu branquelo, sabe? Eu agradava ele. Teve um dia que marcou muito a minha vida, que ele estava no hospital já nos últimos dias. E ele estava bem magrinho, assim. E eu olhei para ele, me encheu meu coração de amor. Eu falei para ele assim: pai, tu é o melhor pai do mundo. E falei várias coisas para ele, sentei do lado dele. A gente teve um momento assim só nosso. E eu vi o meu pai chorar, acho que pela 2ª vez em toda a vida. Porque ele era um homem que ele queria sempre ser durão para os filhos, né? Ele nunca queria mostrar fragilidade. E aquele momento, assim, ele foi tão tocado, ele já estava mais fraquinho, e ele acabou cedendo e chorou na minha frente. Aí ficou todo disfarçado, né? Para mim não ver. E sabe, quando ele foi para o Senhor, graças a Deus, salvo, ele está com o Senhor, e um dia eu verei ele novamente. Quando ele foi, eu senti muito, queridos, muito, porque a saudade dói. Mas a minha consciência e meu coração estavam tranquilos, porque em vida, tudo que eu podia fazer para agradecer a Ele, eu fiz. Todas as palavras e gestos, o meu tempo que eu podia, eu dei para Ele. Mas a minha irmã, que ficava muito bloqueada, ela não conseguia falar, não conseguia dizer para Ele. Ela ficou muito chateada, muito desesperada. Nós tivemos que ajudar ela, porque ela não aceitava aquilo, porque ela dizia que ela tinha mais coisas para falar para ele, que ela não pôde falar. E hoje, queridos, Deus está nos dando a oportunidade de não perder aquilo que nós temos para valorizar. Amém. De não perder o que Deus nos confiou, para que nós sejamos gratos. Amém? É uma cultura do mundo e do inferno isso, queridos, de que a gente tem que perder para valorizar. Isso não é para nós, filhos de Deus. Amém. Nós somos filhos de Deus, e nós vamos ser gratos em vida e valorizando e honrando aquilo que nós temos. Amém. Sabe quem fazia isso muito? Os fariseus e religiosos. Eles tinham Jesus do lado deles, mas eles pisavam em Jesus, cuspiam em Jesus, e eram gratos pelos profetas antigos. Tome cuidado com pessoas que estão perto de você, que só sabem elogiar aqueles que já passaram, mas não reconhecem aqueles que estão do lado deles. Você pode ter tido líderes maravilhosos em outros lugares, e você precisa valorizar. Você pode ter tido experiências profissionais, coisas incríveis no seu passado. Mas isso, queridos, não faz com que a responsabilidade de honrar aqueles que estão nos servindo e nos amando no momento. Amém, queridos? Essa responsabilidade não é só para o passado. Nós precisamos viver numa cultura de gratidão e de honra com aqueles que estão conosco. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Honre as pessoas que Deus tem colocado do seu lado. Honre a sua liderança. Honre seus pastores.
Queridos, eu sei que eles têm dado a vida deles para amar vocês. E eu vivo isso, eu sei o que é isso. Eles podiam escolher ser médicos, ser tantas coisas. Eles são incríveis, eles têm muitos dons. Realmente, estou falando, ele não me pagou nada para falar isso, tá, gente? Falando isso porque eu estava na casa dele, né? Então, eu vi um pouquinho do que eles são, conheci. Eles podiam, né? Eles podiam ter escolhido outras coisas para fazer. Mas eles escolheram amar a vida de vocês. Sejam gratos pela vida deles, sejam gratos por cada ministro do Senhor aqui nesse lugar, pelos diáconos, pelas professoras, seja grato pela sua família, seja grato pelo seu cônjuge, seja grato pelo seu serviço. Talvez não seja ainda aquilo que o fim que você deseja, mas se você é grato agora, você vai chegar onde você deseja. Mas você vai chegar da maneira certa, com gratidão, com honra. Amém, queridos? E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 20, vai falar... 2 Crônicas, desculpa. Era só para ver se vocês estavam prestando atenção na palavra. 2 Crônicas, capítulo 20. Aqui no versículo 1, do 1 ao 6, nós vamos ler quando esse rei, ele recebeu essa notícia. O que veio sobre ele? Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas. Tudo nome bonito, né, gente? Você pode escolher para colocar nos seus filhos esses nomes aqui, ó. Ninguém mais vai ter. Entraram em guerra contra Josafá. Versículo 2. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, ou na Síria. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu sair correndo e gritando. Você está lendo isso? Alarmado, Josafá se desesperou e começou a ligar para todos os líderes do exército. Foi isso que ele fez? Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Versículo 4. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Versículo 5. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Fale assim comigo, orou. Então, quando essa notícia, ei, rei, tu acabou de assumir aí o reinado, e agora nada mais, nada menos que um exército enorme, juntando 3 povos aqui que está citando, está vindo contra você para te atacar, e eles já estão no caminho. Você está se colocando no lugar desse homem? Queridos, talvez se fosse algum de nós, ia sair correndo mesmo, como eu falei, né? Ia dizer, eu abro mão, eu renuncio o reinado. Mas esse homem entendeu que antes de tudo, nós precisamos consultar o Senhor e levar ao Senhor as circunstâncias que vêm sobre nós. Abra comigo em 1 Timóteo. Depois nós vamos voltar, se você quiser marcar 2 Crônicas. Eu esqueci de olhar que horas eu comecei, pastor. Você chegou a ver? 8h30? Foi? 8h30? Obrigada. Já 8h30? Já falei 30 minutos? Oh, que bênção! Como eu gosto de falar, né, gente? Eita! 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo 2. Então, o que esse rei fez? A primeira coisa que ele fez com essa notícia foi reunir o povo e consultar o Senhor, foi orar ao Senhor. E aqui em 1 Timóteo capítulo 2 nos ensina exatamente isso. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens.
Amém? Então a palavra ela é muito clara, queridos, que antes de tudo, Ele é o nosso primeiro socorro. Ele é a nossa fonte. Antes de mandar mensagem, antes de tentar resolver com o nosso braço, antes de sair correndo escabelada, a gente precisa recorrer ao Senhor e orar a Ele. E eu preciso tocar nisso porque a minha matéria é oração eficaz, para que você fique com vontade na próxima você participar do Centro de Treinamento Bíblico, né? Que a gente está oferecendo. E a gente toca nessas coisas abençoadas aqui. Agora volte comigo lá para 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Nós vamos crescer pela palavra. Então aqui o rei Josafá, ele orou. E no versículo 15, ele recebe a resposta através de um homem de Deus, daquilo que Deus comunicou que ele deveria fazer. Porque nós sabemos que Deus, ele recebe a nossa oração, mas ele também nos responde. Amém? Deus não está mais com seus ouvidos fechados, ele não está mais mudo, como a gente escuta muitas vezes as pessoas falarem. O nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele sempre nos ouve e ele nos responde. Amém? E ele respondeu a ele. Ele disse assim no versículo 15. Escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Já pensou? É um exército enorme, mas não fica desanimado nem com medo, porque é só um exército enorme que está vindo atrás de você, tá? Só isso. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Você tem um Deus que luta as suas batalhas. Amém? Versículo 16. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Então, tipo assim, agora tu vai para casa, tu dorme, porque amanhã de manhã bem cedo você tem encontro com um exército enorme, tá? Mas vai dormir, vai descansar, não desanima, fica firme. Será que é possível? Quem tem consciência do Deus que luta suas batalhas, é possível. Nós podemos andar em descanso, porque a batalha não é nossa, mas é de um Deus todo-poderoso e grande o suficiente, queridos, para dar aquilo que nós precisamos. Ele sabe do nosso futuro. Ele já foi lá e ele viu tudo resolvido. E isso não é uma frase de efeito, queridos, isso é um fato. Deus já viu o nosso futuro, por isso que Ele pede para nós, não tenham medo. Mas Ele também não fala, se fechem no quarto, não falem com ninguém, não enfrentem as coisas. Ele disse não, seja forte, fica firme, tenham fé e desçam. Ele não quer que nós venhamos a ficar nos escondendo. Você que tem dons, você que tem talentos em Deus, e você está achando que ainda tem que fazer tanta coisa para poder fazer, desenvolver coisas no Senhor. Ei, queridos, Ele está falando para você nessa noite. Desça, seja forte, seja corajoso, porque Ele é contigo. Nós não estamos nesse mundo por um acaso, nós somos um propósito de Deus. Você caminhando nessa terra, é o propósito de Deus caminhando nessa terra. Nós não estamos aqui para comer, beber, trabalhar e pagar conta. Amém? Existe um propósito maior do que isso. E Ele comunica para nós hoje, ei, é mais do que isso. Descansa, eu sou contigo e desce. Vai fazer o que eu já te falei para te fazer.
Amém. O desafio desse rei não era pequeno não, queridos. Talvez o que você pense, mas eu já não sei mais fazer isso, faz tanto tempo. Mas eu já me acostumei, vou ter que me organizar para sair 2 horas antes do culto para poder servir e fazer isso. Queridos, Deus quer nos levar a um outro nível. A uma vida de gratidão, uma vida cheia do Espírito, uma vida sem medo, uma vida que sabe aquele que está lutando as nossas batalhas. Oh, aleluia, é uma vida de descanso, queridos. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Você vai estar fazendo as coisas para o Senhor, você vai descer e vai enfrentar, mas você não vai com medo, porque você sabe que Ele está com você e que Ele está cuidando dos seus. Enquanto nós estamos aqui, queridos, Deus está trabalhando ao nosso favor. Oh, aleluia. Ele não dorme, Ele está trabalhando ao seu favor. Eu sei que eu estou aqui uma semana longe da minha casa, mas eu sei que Deus está trabalhando pelas minhas coisas. Eu vou chegar e não vai estar como eu deixei, vai estar melhor. Amém. Aleluia. Oh, glória. Enquanto o mundo fica dizendo, fica preocupado, fica maldizendo, não vai dar certo, não. A palavra de Deus está dizendo, seja constante em ações de graça. Em tudo seja grato. Não desanime, tenha fé e desça em frente. Queridos, Deus não nos dá prova ou tentação maior do que nós possamos suportar. Ele é conosco. Ele é conosco. Se algo veio sobre você, como veio sobre esse rei, e talvez seja algo enorme como veio para ele, não é porque você deve se ver menor do que isso. Porque o Deus que habita em você é maior do que essa adversidade. Aleluia. Ele tem tudo que nós precisamos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus bom. Obrigada, Pai, pelo Teu Espírito guiando todas as coisas. Nós somos obedientes a Ti. Nós estamos recebendo da Tua palavra, Pai. Nós somos guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Aleluia. Oh, glória. 1 Coríntios 15, 58. Você está aí? Amém. Então fale assim comigo. Eu vou para o céu. Minhas contas estão pagas. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Tem alguma versão que diz inabaláveis? Constantes. Inabaláveis tem algumas que falam. E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Obra? Mas é aquilo que a gente faz para o Senhor. A gente tem que fazer se quer, se está se sentindo bem. Agora eu pergunto para você, será que um pedreiro que constrói uma obra, ele levanta todos os dias cedo com vontade de construir aquela obra? Vamos ser sinceros. Será que todos os dias ele acorda às 6 da manhã, depois de uma jornada de trabalho no dia anterior, e ele diz, uhul, hoje eu vou empilhar quantos tijolos? Pois é, queridos, a obra do Senhor, ela requer esforço, porque senão não precisava a gente permanecer firme. Amém. Então, para que nós venhamos a cumprir essa palavra, nós precisamos ter graça e vai ser leve. Mas a gente precisa decidir e vai ter horas que vai ter que ter esforço. Porque uma obra se constrói não só porque está com vontade, mas porque persevera e permanece firme. Espera aí que eu vou parar para a foto aqui. Estou brincando. Volta lá para 2 Crônicas, capítulo 20. Vocês estão vendo que eu já estou me sentindo bem à vontade aqui, né, gente? Estou me sentindo em casa já. Daqui a pouco o pastor vai dizer assim, chega de gracinha. 2 Crônicas, capítulo 20. Volte lá.
Aleluia. Oh, glória. Sabe o que você vai fazer quando chegar uma notícia difícil? Você vai dormir. Amém? Mas que isso? O que o pastor está falando para dormir? Queridos, nós vamos dormir. Nós não vamos ter insônia. Nós não vamos ficar gastando nosso tempo com preocupação. Nós vamos descansar porque Deus está cuidando de nós. Amém? Nós vamos descansar e nós vamos descer. E vamos enfrentar em fé. E nós vamos vencer como esse rei venceu. Aleluia. Vá comigo lá para o versículo 18, então. Nós paramos no 17, né? 2 Crônicas 20, 18. Josafá, então, prostrou-se rosto em terra. E todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Versículo 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Eita, glória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Oh, Jesus, que realidade de vida, né, queridos? Oh, Deus, eu quero viver isso. Diante de uma palavra dessa, queridos, eles estavam prestes a enfrentar um enorme exército. E eles, o que fizeram? Eles prostraram-se, eles reconheceram a voz de Deus, eles reconheceram o poder de Deus. E eles prostraram-se em adoração e louvaram a Deus com cânticos. A comissão de frente do exército deles não eram homens cheios de armas naturais. Oh, meu Deus, quantas vezes nós queremos nos armar de coisas naturais, né? Quantas vezes nós estamos fazendo conta, nós estamos querendo fazer e resolver as coisas pelo nosso braço. Olha o exemplo desses homens, queridos, à frente. Eram homens que estavam adorando e cantando louvores ao Senhor, porque eles entenderam que a gratidão, que uma rendição em adoração é o que vai trazer a vitória para eles. Oh, aleluia, aleluia. Um ambiente, queridos, de adoração, um ambiente de gratidão muda todas as coisas. Você crê nisso? Você sabe quando você chega numa casa de um casal e eles estavam brigando, mas já pararam de brigar. E você chega naquela casa e você percebe um ambiente estranho, desencontrado. Você já passou por isso? A briga já passou, mas o ambiente ficou afetado por aquilo. Isso é um ambiente ruim, mas o contrário também é verdadeiro. Quando nós entramos em um ambiente onde existe louvores, onde existe uma rendição em adoração, em reconhecimento a um Deus Todo-Poderoso, queridos, o ambiente é afetado, a sua casa vai ser afetada, o seu serviço vai ser afetado. Porque você leva uma vida de gratidão e de rendição ao Senhor. Mesmo em meio a desafios, você sabe se prostrar em adoração e reconhecendo o poder do seu Deus, que as suas lutas não são mais suas, mas são dele. Oh, aleluia! O ambiente onde nós chegarmos nunca mais vai ser o mesmo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora vá comigo no versículo 21, nós lemos o 21, agora eu quero que você vá comigo para Salmos. Aleluia. Eles louvaram ao Senhor. Salmos de número 50, perdão. Salmos de número 50. Eita glória. Eles
entenderam e eles louvaram ao Senhor. Glória a Deus. Eles entenderam que a primeira parte do exército eram aqueles que louvavam ao Senhor. Isso traz um ensino para a nossa vida, né? Quando nós também vamos orar ao Senhor, quando nós vamos nos colocar ali, colocar as nossas petições para Ele, comece louvando e reconhecendo quem Ele é. Amém. Sabe a oração que o rei Josafá fez ali em Crônicas 20? Ele começou louvando e adorando a Deus. E ele terminou reconhecendo o Senhor. E esse homem era um rei na velha aliança. Ele não tinha 10% do que eu e você temos hoje na nova aliança. Ele não era a igreja, ele não tinha o Espírito Santo morando dentro dele, ele não era uma casa de oração. Mas ele sabia como se chegar diante de Deus. Ele sabia que primeiro ele ia a Deus, ele ia orar, que ele se chegava adorando, louvando, e ele encerrava agradecendo, reconhecendo. Amém? Nós podemos aprender com isso, né? Salmo 50, no versículo 14. Você sabia que a gratidão também é um sacrifício? Um sacrifício de louvor a Deus. Salmo 50, 14. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Agora vá comigo no versículo 23, ainda em Salmo 50. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então, sabe, a nossa atitude de gratidão, ela nem sempre vai ser algo espontâneo, mas ela também é um sacrifício. Amém, queridos? Um sacrifício a gente não faz assim naturalmente, né? Um sacrifício é algo que pesa em alguma parte. Então, em algum momento, nós podemos estar sendo perseguidos, pressionados, mas ainda assim oferecermos sacrifícios de gratidão a Deus. Amém? Como esse homem fez. E ele colheu os frutos da sua gratidão. Volte comigo lá para 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Você já achou? Amém. Graças a Deus. Então, diante desse posicionamento deles, Deus falou para eles: não tenham medo, não desanimem, tenham fé. Amém, queridos? Amém. Quem sabe que quem tem fé não tem medo? Amém. Porque o medo é contrário à fé. Amém? Nós somos uma igreja da palavra da fé. E nós sabemos que o medo não tem como andar junto com a fé. Que a dúvida não tem como andar com a fé. Assim como a gratidão não tem como andar com a murmuração. Amém? Porque a murmuração anula a gratidão. Por isso que Tiago, lá em capítulo 3, fala que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Que o mesmo homem que adora ao Senhor, levanta suas mãos e adora ao Senhor. Eu estou parafraseando para vocês, amém? O texto. Que a mesma pessoa que adora ao Senhor é a mesma pessoa que maldiz homens. Então tenha cuidado quando você fala mal das pessoas, dos seus irmãos em Cristo, da sua liderança. Porque da mesma fonte não pode sair 2 tipos de água. Porque a fonte será contaminada. Uma mesma boca não pode falar palavras de gratidão e murmuração, porque a murmuração vai anular a gratidão. Então, fica a dica. Amém? Fale bem dos seus irmãos. E se você não tem coisas boas para falar, fale pela fé. Amém. Ou não fale. Amém? Porque Deus não nos chamou para ser juízes. Amém? Quem julga todas as coisas e muito bem é o Senhor. Amém. Nós estamos aqui para amar e levantar pessoas. E não para dividir, não para trazer divisão, não para achatar pessoas. Amém, queridos? O nosso papel é amar e promover as pessoas. Então, reconheça o Senhor na vida dos seus irmãos, na vida dos seus líderes. Tenha uma postura de gratidão e honra diante deles, porque você vai colher isso. Amém? E se você quiser anotar, isso está em Tiago, capítulo 3, do 9 ao 11.
Amém? Gosto do pastor Tiago, gente. Mas eu fico mais à vontade na minha igreja, né? Que daí lá o pessoal já me conhece e já começa, ixi, começou, né? Os ajustes. Daí eles dão as ajustadinhas, a gente se ajusta junto, tá tudo certo. Aqui eu tô indo de levezinho para vocês me amar, amém? Brincadeirinha. 2 Crônicas, então, no capítulo 20. Vocês me amam? Amém? Falo isso porque amo vocês, queridos. Uma palavra dessa pode salvar as nossas vidas. Às vezes nós estamos andando num erro e não estamos nos dando conta dele. Falar mal de pessoas e murmurar não é uma postura em fé. Nós não vamos viver os milagres de Deus se nós tivermos essa postura. Amém? Então, olha o que aconteceu. Versículo 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Fale assim comigo, derrotados. Versículo 23. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir, para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Versículo 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de Judá, o do rei Josafá, né? Foram para aquele lugar onde estava acontecendo a guerra. De Judá foram para um lugar de onde se havia visto o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Queridos, a gente sabe que a vontade de Deus não é que isso tivesse acontecido, né? Ele não quer ver ninguém se destruir, mas ele protegeu o seu povo, fazendo com aquele exército, eles não precisaram ir, eles não precisaram lutar. Quando eles chegaram, o negócio já estava todo resolvido. Amém. Você está aqui comigo? Amém. Quando Deus fala, queridos, Ele não está brincando. Quando Deus falou que aquela luta, aquela batalha não era deles, Deus não estava blefando, Deus não é homem para mentir. Essa luta de fato não era deles, eles não precisaram encostar nenhuma espada. Eles chegaram e já estava tudo resolvido. Você está pronto para ir no caminho adorando, chegar lá e ver tudo resolvido? Eles chegaram lá, queridos, e viram tudo resolvido. E não só isso. Eles ficaram 3 dias recolhendo riquezas, que a palavra diz que eles não podiam carregar de tantas coisas que eles recolheram naqueles 3 dias. A gratidão faz isso, queridos. Ela abre a porta para nós e ela nos traz um acréscimo. Você está pronto para viver os acréscimos de Deus? Então cultive gratidão, cultive adoração, seja forte, não desanime. Amém? Mantenha uma atitude de graça, de adoração, de gratidão. Mesmo quando as más notícias chegarem, o seu posicionamento vai ser: o Pai é bom, eu sei que Ele vai me dar resposta, eu sei que essa luta não é minha. Você está aqui? E você vai ter não só a vitória, mas você vai carregar os despojos, as riquezas, porque você reconhece o tamanho do Deus que está contigo. Aleluia! Oh, glória! Vá comigo lá para Atos 16. Isso aconteceu também com Paulo na prisão. Atos, capítulo 16. Aleluia! Eu queria chamar o moço que toca o violão. Desculpa, não sei o teu nome. Cássio, tu me perdoa, moço? Aleluia. Você pode ficar tocando a melodia da última música? Por favor, nos servir com isso. Que bênção, né, gente? Você é grata ao Senhor pela vida dele, pela vida desse ministério? Amém? Ele é uma bênção, todos são uma bênção. Oh, glória. O que seria de nós, né, gente?
Eu sou muito grata. Cada igreja que eu vou, eu agradeço pelo Ministério de Música. Porque o que seria se dependesse de mim? Só o sangue de Jesus ia afugentar todo mundo da igreja se eu começasse a cantar. Então a gente precisa ser grato. Amém? Eu vejo aqui um corpo, queridos. Olhe para o seu irmão e diga: eu preciso de você. Você tem o que eu não tenho. Amém? Quantos lembram daquela música? Eu preciso de você. É uma bênção, né? Isso mesmo. Nós somos um corpo, nós temos o que o outro precisa. E o seu irmão tem o que você precisa. Amém? Seja grato pela vida dele. Amém? Dê um abraço no seu irmão aí, querido. Aproveite para ser grato pela vida dele. Aleluia! Nós somos uma família. Nós estamos em Deus, somos um corpo. Amém? Aleluia! Um corpo cuida dos membros. Amém? Aleluia! Quantos sabem que se a unha do minguinho se machuca, todo o corpo sente a dor? É assim. As mulheres que têm a cutícula do minguinho, pegou a cutícula, já deu. Lava a louça, todo o corpo sente, né? Chega a dar uma coisa quando vai botar na água. Quando o seu irmão estiver machucado, quando você tiver um irmão que está se afastando, queridos, é o seu próprio corpo que está ali. Amém? Nós vamos caminhar como uma igreja unida. Amém? Aleluia. Atos, capítulo 16. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas a gente vai recebendo aí de graça, né, gente? Deus é bom. Atos 16. Versículo 25. Oh, aleluia, aleluia. Aqui, queridos, é um contexto, eu creio que a maioria já sabem dessa história, onde Paulo e Silas estavam sendo perseguidos por amor ao Evangelho. E eles foram açoitados, eles foram muito machucados e eles foram lançados numa prisão. E a gente sabe que a prisão daquela época era uma prisão ainda muito pior do que essa que nós temos hoje. Era um buraco escuro com animais peçonhentos, uma coisa muito ruim. E aí eu queria que você lesse esse versículo se colocando dentro desse lugar. Pode ser? Se colocando como se você estivesse nessa prisão, cheio de feridas abertas, de açoites, por uma causa que você está levando, que nem é sua, mas é Cristo. Mas Paulo fez da causa Cristo a sua própria vida. Amém? E aqui no versículo 25 fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Amém? Você se imaginou nesse lugar, cantando e louvando ao Senhor? E às vezes a gente passa por coisas tão menores, queridos. Eu tenho certeza que de todas as coisas que a gente já passou, a gente nunca passou por algo assim. E ainda assim, eles podiam cantar e louvar o Senhor. Versículo 26. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia! Coloque-se de pé, por favor. Aleluia!